Boa noite, escaltados. Começando mais um programa aqui com a tabela atualizada do Brasileirão 2025, datado aqui de 13 de junho, sexta-feira. Ontem tivemos uma rodada extra, a CBF inventou de última hora, logo após os jogos das eliminatórias, que teríamos esses 6 jogos. Claro que os times brasileiros que estão no Mundial não participaram dos jogos de ontem, mas tivemos movimentações importantes na tabela. O Cruzeiro e o Bragantino perderam a oportunidade de assumir a liderança do campeonato, mesmo que provisoriamente. O Bahia, com a vitória, acabou subindo bem na tabela. Hoje, nesse momento, ocupa a 5ª colocação com 21 pontos. O Atlético Mineiro, que também venceu, foi a 20, está ali em 7º. O Corinthians empatou com o Grêmio. Ambos deram uma subidinha ali, o Corinthians na 10ª posição com 16 pontos e o Grêmio com os mesmos 16 em 11º, porque tem saldo de gols inferior ao Timão. E o jogo marcante de ontem foi entre São Paulo e Vasco da Gama no Morumbi, onde o São Paulo perdeu para o Vasco e ficou numa situação muito complicada ali na tabela. O São Paulo praticamente estacionou, acabou até caindo, foi ultrapassado pelo próprio Vasco, né? E o Santos, que venceu o Fortaleza fora de casa, respirou, saiu ali do Z4. O Vitória, que empatou com o Cruzeiro, também marcou seu pontinho e acabou passando o Internacional para o Z4 ali, que ontem perdeu para o Atlético Mineiro em BH. E o Fortaleza, que perdeu para o Santos, ali com os 10 pontos estacionados, continua no Z4 também. Vamos ao jogo, saber como é que foi essa rodada aí do Brasileirão. No Cícero de Souza Marques, o Bahia chegou com fome de gols e acabou com um tabu de 35 anos contra o Bragantino. Hurtado foi expulso logo aos 10 minutos, facilitando a vida dos comandados por Rogério Ceni. Luciano Juba abriu o placar aos 40 do primeiro tempo. Já na etapa final, Guilherme Lopes acabou fazendo contra e com um golaço, Michel Araújo decretou números finais, cravando um sonoro 3-0 em Bragança Paulista. O tricolor entrou no G6 com 21 pontos e o Massa Bruta perdeu a chance de assumir a liderança do BR, estacionando nos 23. Mais um jogo aí, produção. No Barradão, com muita chuva e gramado encharcado, Vitória e Cruzeiro ficaram no empate sem gols. A Raposa chegou a 12 jogos de invencibilidade, mas falhou na chance de assumir a liderança do campeonato. A partida foi marcada por um lance dramático. Em entrada dura, Eduardo acabou fraturando o tornozelo do lateral Jamerson. Foi tirado de ambulância de campo e, claro, o cruzeirense foi advertido com cartão vermelho direto. Com o empate, o Cruzeiro perdeu a chance de assumir a liderança do Brasileirão. Está com os mesmos 24 pontos do Flamengo, mas com pior saldo de gols, 9 contra 20 dos cariocas. O Vitória é o primeiro fora do Z4 com apenas 11 pontos. E no próximo jogo da rodada de ontem, no Castelão, em jogo pegado, mesmo sem Neymar, o Santos conseguiu uma vitória importante fora de casa ao bater o Fortaleza por 3-2. O Peixe abriu 2-0 ainda no primeiro tempo e Pikachu chegou a empatar o jogo na etapa regulamentar com 2 gols de pênalti. Mas o Leão acabou amargando a derrota com o gol decisivo de Rollaiser, não sei falar o nome desse jogador recém-contratado pelo Peixe, que marcou aos 47 ali já nos acréscimos. Com o resultado, o Fortaleza sentou nos 10 pontos e segue na zona de rebaixamento em 18º lugar. O Santos, que foi a 11, deixou o Z4 e ocupa a 14ª colocação no momento. Na arena do Grêmio, mesmo com o Corinthians desfalcado, o equilíbrio ditou o ritmo do jogo. 1-1 com um belo gol de cada lado. Em confronto direto na tabela, as equipes até que buscaram sair com a vitória, mas caíram de rendimento na etapa final. O Timão foi ao 10º lugar, enquanto o Grêmio subiu para 11º, ambos com os mesmos 16 pontos. Na próxima rodada, o Corinthians recebe o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena e o Grêmio vai a BH enfrentar o Cruzeiro. Será pedreira para ambos, com certeza. Na fria capital paulista, o tricolor até armou uma festa lançando um novo uniforme de mangas compridas em homenagem aos 3 títulos do Mundial de Clubes. Mas o Vasco de Fernando Diniz acabou aplicando um verdadeiro nó tático no time de Zubeldia, carimbando o lançamento são paulino com 3 gols em pleno Morumbi. Rian, joia da base, acabou descontando nos acréscimos, mas a derrota já estava decretada, não tinha mais jeito.
O Cruz Maltino ainda quebrou um jejum de 13 anos sem vencer o São Paulo no Morumbi. Agora o Vasco é o 13º colocado com 13 pontos e ultrapassou o próprio São Paulo. Já o Tricolor ocupa o 14º lugar, ali estacionado nos 12 pontos. Atlético e Inter. Na estreia de Dudu, o Galo derrotou o Internacional na MRV, na Arena MRV, e afundou os gaúchos no Z4. Os gols foram marcados por Vitão Contra e Júnior Santos. Com o resultado, o Galo chegou a 20 pontos conquistados e ocupa a 7ª posição, enquanto o Colorado caiu para 17º com apenas 11 pontos. Dudu teve boa movimentação e fez uma boa partida. Entrou como titular e aos 30 do segundo tempo deu lugar a Igor Gomes. Na volta do Brasileirão, o Galo visita o Bahia e o Inter recebe o Vitória em jogos previstos para acontecer em julho, após o término do Mundial de Clubes da FIFA. Na tabela de artilharia da Série A 2025, a liderança vem de Arrascaeta ali com 9 gols, seguido por Caio Jorge com 8. Vegete do Vasco marcou o gol ontem contra o São Paulo no Morumbi, foi a 8. Reinaldo do Mirassol tem 6 gols. Reinaldão, batedor de pênalti oficial do Brasileirão ali, ó. 6 gols. E Pedro Raul do Ceará, esse artilheiro nato, também com 6 gols. Já na tabela de assistências, temos 5 jogadores empatados na primeira posição com 4 assistências cada um. Destaque fica para Arrascaeta, que é o líder da artilharia com 9 gols e também divide a liderança das assistências ali com 4, junto com John Arias do Fluminense, Estevão do Palmeiras, Luca Mugni do Ceará e Alan Patrick do Internacional. Mesmo no Z4 ali, o Alan Patrick se destaca com as suas assistências pelo Inter. E tivemos uma rodada ali, uma noite com 16 gols, 2 expulsos, a lesão séria do Jamerson, e mudanças na tabela. O Inter acabou entrando no Z4, o Santos saiu da zona de descenso e o Bahia subiu ao G6. Não deixe de seguir o Escaltados e ativar o sininho para as notificações. O nosso trabalho está só começando e tem muita novidade chegando por aqui. Até breve, Escaltados!